Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o teste do pezinho ampliado. Para isso eu convidei uma pessoa muito especial, a jornalista da Globo Minas, Larissa Carvalho. Larissa tem uma história de vida emocionante. Seu filho Theo nasceu com uma doença rara e a falha no diagnóstico levou a consequências dramáticas na saúde do Theo. Larissa tem um vídeo que viralizou no YouTube chamado Eu Matei os Neurônios do Meu Filho e travou nos últimos anos uma batalha em defesa da ampliação do teste do pezinho no Brasil. Essa linda história virou um documentário no Globoplay chamado Uma Gota de Esperança. E no último mês teve a sua grande vitória, a assinatura por parte do governo federal da ampliação do teste do pezinho no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre essa história. Então aí se preparem para fortes emoções. Seja bem-vinda, Larissa Carvalho, a mãe do Theo. Deu uma honra para a gente receber você aqui. Obrigada. Era um sonho antigo conversar com você sobre toda essa sua história, né? Eu também te acompanho, né? Você está na tela, né? Sempre, e a sua história é muito emblemática, né? E eu admiro muitas pessoas, Larissa, que transformam as dificuldades que têm nas próprias vidas em avanços e benefícios para toda a sociedade. Eu acho que a sua história é uma dessas histórias, né? Que transforma uma história pessoal em ganhos para toda uma sociedade. Eu acho que vamos fazer essa viagem assim até essa ampliação do teste do pezinho, falar um pouquinho sobre a importância dele. Mas não tem como, né, Larissa, falar sobre essa história sem contar um pouquinho da sua história, né? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui já conhecem a sua história, mas eu queria que você falasse mais uma vez um pouco aqui para a gente. Eu acho que ela traz toda uma carga de emoção, né? que deságua na alegria que você deve estar vivendo agora com essa ampliação, com essa teste, mudança né? do teste, né? Fala um pouquinho, Uai, fala da então, gravidez, gente. fala um pouquinho. Está conversando com obstetra, tem que falar um pouquinho da gravidez, de quando nasceu, né? Vocês sabem que eu acho, doutor, que a maravilha maior é que a minha história, apesar de ter sido de muita dor, né? E poderia ter sido muito diferente esse final aí dessa situação do Theo, isso tudo podia ser muito diferente, mas é uma história que as grávidas precisam ouvir, as futuras mães, porque é um exemplo de uma forma que elas precisam tentar conduzir a história da chegada do filho, esses primeiros dias, porque nem sempre os médicos vão fazer esse papel desse alerta que eu não tive, muitas não estão tendo. Eu recebo isso sempre pelas redes sociais. Ninguém nunca me falou disso. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2, eu estou grávida, tive há um mês, ninguém nunca me falou disso. Então é muito chocante o quanto ainda enfermeiros, médicos, doulas, todos vocês que trabalham com a chegada de uma vida nova, ainda não conseguiram, de uma maneira geral, a classe, né? Entender o quanto é importante essa informação. Eu estava grávida do Theo, super desejando esse menino, eu já tinha o João de 10, e eu queria desesperadamente ser mãe de novo. Eu queria muito, era uma coisa que eu não ia abrir mão da minha vida, eu tinha algumas certezas. Uma delas era, eu menos de 2 filhos eu não vou ter nessa vida. Eu não vou passar por essa emoção, por essa felicidade, por esse amor sem fim, só uma vez com o João. Eu quero de novo, eu queria muito. E daí, quando o Theo veio, eu tive aquela gravidez de livro. Eu não passei mal, o menino mexia lindamente. A cada ultrassom, o doutor Paulinho Maxud falava, seu bebê é lindo, seu bebê tá lindo, todas as medidas perfeitas. Era aquele trem maravilhoso. Eu com aqueles vestidos gigantescos, desfilando em Belo Horizonte a minha felicidade, a minha barriga que eu tanto sonhava. E daí, quando veio o parto, a mesma coisa. A gente marcou uma cesariana, ela achou que eu já tinha tido o primeiro por cesariana, eu já era uma mulher fazendo 40 anos daqui a alguns dias, então a médica optou por uma cesariana, em função desses motivos que ela me alegou. E aí a gente marcou então dia, hora, ele já estava grandão, 3,9 kg, foi tudo ótimo. Tem o que a gente chama assim de sobe-som em televisão, né? Quando o bebê é tirado da mãe, vem aquele sobe-som assim, ou da enfermeira ou da médica, eu nunca consegui identificar. Olha, tá tudo bem com ele, viu? Seu bebê é lindo. Falei, que delícia de ouvir. Aí vieram todos aqueles
testes na sala de parto, aqueles iniciais, nenhum sinal de que o Theo tinha uma doença rara, diferente, perigosa e dramática. Nada. Gente, esse menino foi para o quarto comigo na mesma hora. Foi lá no Otaviano Neves. Subimos juntos para o quarto. Ele nem se separou de mim. Não teve incubadora, arzinho, UTI, CTI, nada. Fomos juntos para o quarto. Já mamou, passou aquela noite comigo, a próxima também. Isso era uma sexta ou uma quinta, não me lembro. 48 horas depois a gente já estava aqui em casa, no sofá. E tudo perfeito. Fui para o posto de saúde fazer as primeiras vacinas. Porque eu, doutor, apesar de ter um ótimo plano de saúde e ter condição financeira de dar vacinas particulares, eu confio nas vacinas do SUS. Eu confio na ciência pública. Eu sei que o SUS não é modelo para muitas coisas, mas para vacinas eu confio nas vacinas do SUS. Então eu sempre fiz assim, vou dar no SUS o que é possível e o que não tem no SUS, mas tem na rede particular, eu faço na rede particular. Fiz assim com o João, fiz assim com o Theo. Nunca faltou nenhuma vacina. Todos que existem, meus meninos tomaram. Foram pelo SUS ou foram pela rede particular. E quando a gente chega no posto de saúde para tomar essas primeiras, aquela que deixa aquela marquinha chata por aí, elas já falam com a gente, né? Vamos fazer o teste do pezinho, tá, mãe? Você vai falar o quê? Uai, que ótimo, sim, vamos. Eu tô sabendo que o teste do pezinho do SUS é um dos mais pobres do mundo. Só rastreia 6 doenças de mais de 50. Ninguém me contou isso. E ó que eu fui mãe Caxias. Eu fui a pediatra grávida, passei por ótimos médicos, pré-natal perfeitamente. Ninguém nunca me falou essa frase. Olha, quando nascer, não faz teste do pezinho no posto de saúde, não. Faz um laboratório. Ninguém falou essa frase. Eu sou jornalista, né? A gente tem todos os privilégios que a gente sabe que nós somos privilegiados. Na informação, na condição financeira, em tudo, né? Nós somos camada privilegiada. E eu nunca tive essa informação. Bom, eu fiz o teste do pezinho. Pronto, seu bebê tá ótimo. Fui para casa, eu tenho até hoje esse resultado do teste do pezinho. Tá lá, negativo para tudo. Só que para tudo aquelas 6 doenças. Ele tinha uma outra que não estava entre as 6, gente. Foi essa a questão. Então, meu menino veio para casa com uma doença grave, rara, que precisava começar a ser tratada naquelas primeiras horas de vida, naqueles 5 primeiros dias, 7, 8 no máximo, para não ter sequela, e ele não foi tratado. E o tratamento, doutor Emerson, para essa doença que ele tem, que é uma doença que é assim, gente, é uma incapacidade de metabolizar a proteína. Os bebês que têm a doença que meu filho tem, eles não têm uma tesourinha dentro do corpo que pica a proteína para o corpo absorver. Então, ele não faz a metabolização, o picotezinho da proteína. Faz de tudo, da gordura, do sal, das vitaminas, todo mundo tem essas tesourinhas dentro do corpo e as dele também funcionam. Só não funciona a tesourinha da proteína. Por quê? Porque quem dá uma perna da tesoura é o pai, quem dá outra perna é a mãe. Eu dei uma perna capenga, que é o chamado gene recessivo, e o pai deu outra perna capenga, que também é um chamado gene recessivo. É aquele azinho que a gente detestava estudar no colégio. Você devia adorar, né, doutor? Mas eu odiava. Ainda mais que o meu pai é geneticista de bovinos, eu cresci ouvindo ele dando aula disso, eu achava uma chatice esse trem de genética. E o meu menino tem justamente uma doença genética. Pois bem, teve o encontro de 2 azinhos. Quando é encontro de 2 azinhos para o olho, tem muita gente que gosta, que o olho fica lindo azul, né? Mas 2 azinhos para essa tesourinha da proteína, pronto. O menino não tem a capacidade de cortar a proteína. Então, quando eu sentei nesse sofá aqui e amamentei, eu comecei a matar os neurônios dele. Quando vieram as papinhas com ovo, carne, feijão, tudo que tem proteína e a proteína não era cortada, essa proteína foi ficando tipo sem lugar dentro do corpo dele, liberando um ácido, intoxicando os neurônios aqui atrás, num cantinho que chama núcleo da base, que é o responsável por essa capacidade que a gente tem de ficar em pezinho, desse tônus muscular, capacidade de pegar objetos, assim, de ter controle motor sobre o corpinho. Ele não tem. Por quê? O ácido que foi liberado por essa proteína não metabolizada, esse ácido, foi caindo na corrente sanguínea e foi matando os neurônios silenciosamente. Eu aqui em casa, no maior luxo com meu menino, na maior felicidade, que eu era a mãe explosiva da alegria, eu estava sem saber, todo dia matando os neurônios dele um pouquinho. Hoje eu conto assim, quase que no automático e desse jeito didático,
porque eu já consegui mais dominar a emoção, né, gente? Isso tudo doeu demais, ainda dói, é um luto meio eterno, mas eu já consegui ter um certo domínio sobre o luto e convivo já melhor com essa história, com um pouco mais de perdão a mim mesma, porque o único jeito de eu saber dessa doença era no teste do pezinho, mas o teste do pezinho falhou, né? O teste do pezinho do SUS só rastreia 6 doenças e não me mostrou a doença dele. Então, o único jeito que eu tinha de saber era no teste do pezinho. Por isso que é tão importante as grávidas entenderem. A gente precisa fazer o teste do pezinho. De cada 10 brasileiras que têm bebê, mais de 3 em alguns estados nem voltam para fazer o teste do pezinho. Isso mais entre as mãezinhas, eu imagino, de menos informação, né, doutor? Porque quem tem um médico bom não vai deixar essa criança não fazer o teste do pezinho. Mas, assim, tem estados que não fazem nem o básico. Então, a gente tem que voltar para fazer. Não tem grana para pagar na rede particular? Faz o do SUS. O que eu faço não é um movimento contra o do SUS, não. O do SUS é bem eficiente para aquelas 6 doenças que são mais frequentes, então vamos fazer. Não tem dinheiro, não dá conta de pagar, então vamos fazer o do SUS. Tem que fazer. Agora, se puder investir no da rede particular, se eu tivesse feito um pacote de rastreamento de doenças na rede particular, que custa assim 400, 500 reais, Tel estava correndo aqui, ó. Porque ia detectar a doença, eu não ia dar proteína livremente e o menino não ia perder neurônio. Olha, foi por um triz que a gente não descobriu o diagnóstico na hora certa. Exatamente. E esse recado importante que você está deixando para as mães, né? Assim, a importância de fazer a triagem com o teste do pezinho, né? Não existe outra maneira, não existe maneiras clínicas muito simples de diagnóstico sem um exame laboratorial como esse, né? Então, assim, eu acho que é o primeiro grande recado, né? A importância do teste do pezinho, né? Seja... É fundamental, gente, porque o que acontece? O bebê no útero não dá sinal nenhum. Depois, quando nasce, vocês veem que não tem cara. Eu estava num hospital ótimo, uma obstetra maravilhosa, uma pediatra super experiente, professora no UFMG, chefe do Hospital das Clínicas. Esse bebê não tem cara. Bebê que tem essas doenças metabólicas, genéticas, dessa família que o teste do pezinho do SUS e da rede particular rastreia, não são doenças que tem outro jeito de descobrir. Só tem jeito de descobrir naquela gotinha de sangue. É para isso que tiram o sangue do calcanhar do bebê. Para ver se o menino da gente tem uma doencinha rara, genética mais chatinha. É raro, gente. É difícil acontecer. Mas a gente não pode relaxar, né, doutor? Exato. Outro dia, a Luísa, minha amiga, foi ter bebê no hospital famosíssimo em Belo Horizonte. A pediatra falou com ela, não precisa, não precisa. A história daquela jornalista viralizou, comoveu, porque o Theo, né, chamou muita atenção, mas não precisa, isso é muito difícil de acontecer. Eu liguei para o dono do hospital e falei, pelo amor de Deus, vamos orientar, porque pode ser um Theo que está nascendo essa noite aí, gente, e tem uma médica, pediatra que fala que não precisa. Precisa, gente, tem que fazer. Vocês vão entrar na loteria? Olha, deixa eu contar a estatística, doutor. Na doença do Theo, é um bebê a cada 30 mil. Mas na hora que você junta essas doenças todas, essas 50, mais ou menos, que o teste bom vai rastrear, vira 1 para 2.500. Para 2.500. Olha que é muito bebê. 1 a cada 2.500 bebês no Brasil, que nascem no Brasil todo ano, 1 a cada 2.500, vai ter uma dessas doenças, como a do Theo, essas parentes da doença do Theo, e vai acabar tendo sequela porque o teste do pezinho do SUS não vai rastrear. Então, se a gente consegue melhorar o teste do pezinho do SUS ou a gente consegue pagar o da rede particular, nós vamos poupar mais ou menos 5 mil bebês todo ano no Brasil de sequela grave, que é cegueira, perda de neurônio, paralisia cerebral, igual o meu teve. Perfeito, perfeito, né? E é isso, né? Essa estatística que para a classe médica é um número, né? Quando acontece com a gente, quando é o nosso filho... É uma tragédia, né? É 100%, né? Então, não existe o 0,0 alguma coisa, né? Mas quando é com a gente, né? É 100%, né? Mas, Larissa, me fala um pouquinho, quando você começou a perceber, porque é isso, né? Mãe, né? Tem uma sensibilidade, né? Que às vezes é inexplicável, né? Em que momento você começou a perceber que algo poderia sinalizar que o Theo
precisaria ali ou de uma investigação? Me conta um pouquinho assim, acho que isso foi... Teve uma coisa desde o primeiro minuto que sempre me incomodou. O Theo tinha diante dele um peito entupido de leite gigantesco. Eu sempre fui boa de leite, eu sempre doei para maternidade Odete Valadares, eu tenho até diploma de doadora do ano quando o João nasceu. Eu sempre tive muito leite, uma sortuda, e nunca tive muita dificuldade. Dói, né? No começo é difícil, apega e tal, mas nada muito dramático. Sempre consegui. O Theo ficava lá, mamava um tiquinho, daqui a pouco ele soltava. Ele não se interessava muito. Parecia que ele estava numa luta para mamar. A boquinha dele parecia uma boca mole, assim, que não conseguia puxar o leite. Eu falava, gente, mas com tanto leite esse menino não quer, não é possível. Os outros vão nadar de braçada, pensava assim, e já doava, e a moça do Odete Valadares vinha cá buscar. Mas eu ficava incomodada porque eu me lembrava do João, mamando com o meu primeiro menino, que hoje tem 15, mamando com toda voracidade. Eu falava, aquilo é um bebê que gostava de um peito, de mamar. Eu achava estranho o Theo não mamar. E comentava isso com a pediatra. Ela falava, olha, ele é um bebê mais magrinho. Mas como ele está indo bem, acho que pode ser o ritmo dele. Não era. Era porque a cada gole, gente, eu já estava matando o neurônio do menino. Então, cada vez estava mais difícil para ele aquela força da mamada. Porque mamar é um esforço, né? Os bebês suam, a gente também. É uma energia ali no negócio, né? E era isso, porque a cada mamada estava mais difícil, porque a cada mamada ele estava perdendo mais neurônio. Então, eu comecei a sacar que tinha, assim, era um incômodo só, uma frustração, digamos. Eu tinha tanto leite e o meu mesmo menino não queria. Bom, quando deu lá pelo 4º mês, as mães têm que ficar atentas. A Paula Gontijo Benseman é a fisioterapeuta de bebês mais exemplar dessa cidade, assim. Para bebezinhos, primeiros fases, ela bate o olho, ela percebe, o menino está no ritmo do desenvolvimento ou não. A Paula sempre fala isso, existem os marcos do desenvolvimento. As mães têm que ter atentas. No começo, o bebê é meio plantinha mesmo, né, doutor? A gente cuida, vira para lá, vira para cá, vai alimentando e virando. Daqui a pouco o menino já dá conta de alguns movimentos, de um rolar, uma pega, né? Chupar pé é um ótimo sinal neurológico. O meu não fazia nada disso. O meu menino era sempre um bebê mole demais. Parecia um bonequinho de pano, sabe? Um dia eu levei ele lá na Globo para visitar o povo. Ele já estava assim com uns 4 meses, mais ou menos. Fui lá também resolver alguma coisa no Recursos Humanos. A Renatinha do Carmo pegou ele no colo e falou assim, ui, ele é molinho ainda. Porque se esperava de um bebezão daquele que pelo menos o pescoço estivesse firme. E não que você tivesse que ficar apoiando nuca, entende? Então ele foi me dando esses sinais. Ele era um bebê mole, veio esse comentário da Renata. Um dia a Iana Coimbra, repórter lá na TV também, veio cá com a Catarina, que nasceu na mesma, um mês de diferença praticamente. Eu fiquei olhando para a menina dela, ela pegava no brinquedo e botava na boca. Ela batia assim, certeiramente nos objetos que ela queria que eu fizesse som. Eu falei, nó, ô meu menino, foi até meu ex-marido, né, o pai do Theo na época falou assim, ou essa menina é muito adiantada, esses meninos e suas amigas são muito adiantados, ou nós está com algum problema, porque foi uma diferença muito grande. Então é isso, o rolar, o firmar a cabeça, apoiar de um braço para o outro, passar um objeto de uma mão para a outra, chupar pé, esses marcos do desenvolvimento que vão aparecendo assim, a partir mais ou menos do 3º mês, o meu não estava cumprindo. O meu menininho era sempre uma trouxinha, assim, molezinha. Mas ele confundia a gente, porque ele entendia o que estava rolando ao redor. Uma coisa caía e a gente levava susto, ele ria da gente. Um desenho, alguém trocava uma coisa que ele queria ver na televisão, ele demonstrava que tinha ficado insatisfeito. O móvel girava, ele brincava e tentava, descontroladamente, mas ele tentava bater a mão. Então, ele tinha o desejo de fazer, parecia que ele tinha uma compreensão cognitiva boa, mas o corpo era de um bebezão, um bebezinho no meninão já de 4, 5 meses. Esses marcos do desenvolvimento, as mães têm que ficar muito atentas, porque menino que está mole, é melhor conferir, é alguma coisa neurológica. Isso. Daí a importância das consultas com o pediatra no primeiro ano de vida. O pediatra não precisa das mães agora acharem que tem que ir
no fisioterapeuta, né? Não, precisa. não é. É com o pediatra, nas consultas mensais, ele vai mapeando esses marcos de desenvolvimento, vai perguntando para as mães, vai fazendo teste nas consultas. As consultas são muito importantes exatamente para identificar situações e tentar ter um diagnóstico, né? Mas e o diagnóstico, Larissa? A pediatra, um dia, só de completar esse caso, ela brincou assim com ele de segurar a mãozinha. As pediatras gostam de fazer isso, né? A doutora Juliana vai falar. De fazer assim, segurando a mãozinha e fazer tipo assim, serra, para frente, para trás. Aí a cabecinha tem que vir com o corpo, né? O meu, a cabeça ficava lá atrás e quando vinha, vinha despencada. Porque ele não controlava. Aí eu falei, você tá achando ele devagar? Ela foi e falou, tô, já desde a consulta passada. E eu acho que eu vou te pedir um exame. Eu falei, doutora, deve ser porque eu tô dando muito colo, tô muito apaixonada, tô treinando o menino pouco. Vamos fazer uma fisioterapia, uma ginástica, não tem? Eu toda otimista, como eu sempre fui, muito assim, alegre, feliz, disposta para a vida. Eu nunca imaginei uma tragédia dessa na minha vida, não. Eu nem imaginava uma coisa dessa, eu nem cogitava um problema na minha vida, assim. Um rombo desse. Aí ela foi e falou assim, olha, eu acho que está ficando um pouco já tarde para a gente ficar pensando em esperar mais. Falei, doutora, é tipo um problema muscular? Aí ela falou, neurológico. E eu acho que você tem que preparar seu coração. Olha. Dali, eu já fui para uma ressonância. Ele tinha 5 para 6 meses. A ressonância mostrou que ele tinha perdido o neurônio num cantinho da cabeça, um pouquinho de neurônio. O médico da ressonância custou achar o problema. Meu irmão, que é médico, foi lá, olhou com ele, conversaram, trocaram ideia. Ele custou achar. E aí ele foi e falou assim, olha, você tem que fazer físio, fono, TO, tudo que você puder fazer, porque isso aí é uma perda que vocês vão resolver. Vai compensar. O cérebro, nesse momento, é muito plástico e tem uma plasticidade, vai nesse neurônio, um neurônio compensa o que já morreu. É muita ginástica a partir de agora, porque isso é pouca coisa. Eu falei, mas o que você acha que aconteceu? Eu acho que faltou ar em algum momento. Daí para frente, quando esse médico escreveu lá, laudo sugere hipóxia perinatal isquêmica, falta de ar, no parto ou no entorno do parto, né? Uhum. Aí, doutor, que danou tudo. Porque os neuropediatras, por onde eu passei com ele, olhavam e falavam assim, esse doutor não erra. Tá falando aqui que foi falta de ar. Eu falava, gente, mas que hora que faltou ar? Uma gravidez excelente, um parto, Apgar, nota, né, que vocês dão quando um bebê nasce, 9/10. Um bebê que nasce com 9/10 não fica roxo, chora na hora, sofreu, doutor, uai. Eu falava, não pode ser. Eu não me conformava com um diagnóstico desse. E eu passei pelos mais famosos, caros, figurões de Belo Horizonte. Passei por 1, por 2, por 3, todos falando. Falta de ar, em algum momento. Muito guiados pelo laudo da ressonância, que eu acho que é uma coisa que vocês precisam discutir. Será que a pessoa da ressonância tem que sugerir? Eu não sei. Este médico condicionou muitos outros. Então, isso atrapalhou e atrasou. Então, o que aconteceu? Larissa, perdão, eu queria falar com você a respeito disso. Assim, que muito me interessa esse momento do diagnóstico, quando você conta que a primeira correlação que se tem com a perda de neurônios, com a paralisia cerebral, é conectado com o parto, né? E foi uma cesariana, né? Teoricamente, né? Não entrou em trabalho de parto, onde foi tudo tranquilo, uma cesariana, sem nenhum, como você disse, não tinha nenhuma intercorrência, mas olha para você entender um pouco do que a gente vive no Brasil em relação à cultura da cesariana e a cultura do parto como sendo um evento, às vezes, danoso para o bebê. Eu tenho certeza, Larissa, que se esse bebê tivesse nascido de parto normal, ou tivesse tido um hábito baixo num parto normal, que é comum, pode acontecer, numa cesariana num parto normal, eu tenho lá muitas dúvidas se no país que nós vivemos, essa investigação seria progredida, né? Como foi numa condição como a sua. Espera um pouquinho. Conversei com a minha médica falou que meu pré-natal foi tudo tranquilo. Meu parto foi tudo tranquilo. Vocês estão falando que é do momento do nascimento, ali daquela interface entre um pouco antes e um pouco depois. Não, espera um pouquinho. Vamos buscar de forma mais profunda. Eu tenho lá muitas dúvidas se no país que nós vivemos, se esse bebê tivesse nascido de parto normal,
se essa investigação teria progredido, entendeu? Então, aqui vai um alerta também. Ó, sabe quantos por cento, Larissa? Menos de 10% das paralisias cerebrais estão conectadas com hipóxia intraparto. E no Brasil, a percepção que se tem é, teve uma hipóxia intraparto, teve uma hipóxia, tem uma paralisia cerebral, as pessoas imaginam que 90% das vezes isso é causa do nascimento, isso é causa do parto normal, principalmente. Então, eu fiz uma revisão científica hoje sobre isso para poder falar isso aqui e afirmar. A maioria das causas, não é o seu caso, mas a maioria das causas tem a ver com prematuridade, tem a ver com infecções intrauterina, com alterações placentárias, com gemelaridade, com várias questões, né? E quando eu ouvi essa história, isso me chamou a atenção. Eu tenho muitas dúvidas se isso teria tido a profundidade que teve, porque você não sossegou, você não aceitou. Você não aceitou. Foi você que levou isso adiante. Então, fala um pouco mais sobre essa dificuldade de chegar ao diagnóstico. Até chegar lá, eu sonhei com a obstetra, não sei, 25 noites, 30. Sonhei que eu queria barrar grávidas antes de entrarem no consultório dela, com medo de acontecer com elas o que poderia ter acontecido comigo. Um dia eu tomei coragem e fui lá e falei: doutora, eu amo você tanto e eu confio tanto em você, eu quero ouvir. Aconteceu alguma coisa naquela noite? Ela falou: nada, nada, não teve nada, absolutamente nada. E se tivesse acontecido, eu jamais te esconderia. Aí eu falei: doutora, que está dizendo que foi você. Aí mostrei para ela o laudo desse médico, dessa ressonância. Ela disse: ele está dizendo que fui eu. Então você volte nele e nos neuropediatras que estão dizendo que foi no parto e fale para eles: investigue. O seu filho, Larissa, tem outra coisa. No parto, falta de ar, não foi. E aí eu saí de lá com a mais certeza de todas, que eu já tinha quase certeza que não tinha sido nada no parto mesmo. Não, eu só fui lá para tirar de cabeça, porque os médicos falavam com tanta veemência: foi falta de ar. Aí eles falavam assim: às vezes foi dentro do intrauterino. Às vezes foi durante a gravidez. Só um pouquinho faltou, rolou o pescoço. E falavam assim, essas teorias. Aí eu falava: Jesus. Então eu fui nela. Ela falou comigo com toda clareza. E ela me abraçou no final e ela chorou, que eu lembro como se fosse hoje, assim, nós duas tremendo uma na outra de chorar. Falei: esta mulher não está mentindo para mim. Ela não está me escondendo nada. E daí eu que já estava pesando 12 quilos a menos, olheiras tão profundas que você enfiava um dedo assim, aí é que eu fui na capa mesmo. E eu só tinha uma decisão na minha vida. Eu já sabia que eu tinha um filho que para sempre ia ficar numa cadeira de rodas. Eu já sabia que o meu filho era diferente do que eu sonhei, diferente das expectativas de uma mãe. E eu já estava amando este filho com essa condição que ele tem. A minha questão não era essa. A dor era grande, lógico, saber que seu filho nunca vai chutar uma bola, evidente. Mas a questão não era a aceitação do menino. A minha questão era a não resposta. Eu comparo a falta de um diagnóstico a um filho que está desaparecido. A morte é terrível, mas um filho que está desaparecido é enlouquecedor. É a falta de um diagnóstico. E eu toda noite, quando essa casa dormia, eu ia para uma janela que tem aqui na lateral, eu olhava para o céu e falava: nem sei mais se você existe, mas eu quero uma resposta. Me dá isso de presente, que seja a última coisa que você me dá. Me dá uma resposta. Que hora deu errado? E daí eu fui pelejando. Nisso ele já está fazendo, gente. Físio, fono, TO, ecoterapia, tudo. Na esperança do tal neurônio bom socorrer o que morreu. E um dia a Paula Gontijo, que é a fisioterapeuta, disse assim: parece que eu estou nadando contra a maré. Falei: por quê? Chegou aqui tão pequenininho, com tanto entendimento, capaz de reproduzir os exercícios, os comandos, e mesmo assim ele não avança. Por que ele não avançava, doutor Emerson? A gente ativava o bom aqui, daqui a pouco eu ia lá, dava mais leite, mais papinha e matava o bom, que ela passou o dia todo treinando para assumir o lugar do que está morto. Eu ia matando o neurônio atrás do outro sem saber. Sabe como que eu fui descobrir? Me inscrevi no Hospital das Clínicas, que meu irmão, que é médico, falou: vamos sair de consultório, de médico de consultório. Vamos para a gente de pesquisa, de faculdade. Isso. Aí a minha cunhada, que é endócrino, Janaína Coenen, falou assim: nós vamos para o Sara Kubitschek, e o Leandro, meu irmão, que é hepatologista gastro, falou: vamos também para o Hospital das Clínicas. Quem chamar primeiro, a gente entra.
O Sara me chamou primeiro. Entrei no site, preenchi tudo. Alguém botou a mão naquela ficha lá e falou: esse bebê vem para nós. Ô, Jesus. Cheguei lá, eu falei: doutor, já tinha uma junta, né? O Sara Kubitschek é uma coisa fantástica, gente. É fantástico. Você chega lá, tem uma junta. Fono, TO, neuro, geneticista, tudo junto. Pediatra do desenvolvimento, tudo junto. Tudo assim num box. Eu falei: ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Esses laudos aqui vão dizer para vocês que faltou ar. Eu sei que esses médicos são renomadíssimos, mas aqui eu queria que vocês ouvissem a voz de uma mãe que já nem tem mais voz, pelo amor de Deus. Não há nada que mate neurônio de um bebê além de falta de ar. Não tem mais nada no mundo. Eu queria uma pesquisa. Eu não queria uma constatação a partir de uma ressonância de um laudo. Eu já entendi, perdeu o neurônio, mas eu preciso descobrir que hora. Gente, uma mãe que não teve nada na gravidez, que teve um parto maravilhoso, que levou o filho para casa em 48 horas, que amamentou. Que hora esse menino perdeu o neurônio? Não tem mais nada que mata neurônio de um bebê, gente. E daí a geneticista disse: tem algumas doenças raras. São as doenças do teste do pezinho. Você fez o teste do pezinho? Eu falei: fiz. Onde? No SUS. Ela falou: vamos pedir uns complementares. Aí eles coletaram sangue, urina. Ele já estava com 1 ano e 7 meses. Com 1 ano e 10. Com 1 ano e 10 é que veio o resultado. Porque esses exames vão para Porto Alegre. Depois, quando dá tudo certo, eles têm quase certeza, se der positivo, eles fazem a conferência, fazem de novo uma prova, uma confirmação. E aí, eu acho que o dele foi até para o Japão. Eu não sei se o do Theo foi só no Porto Alegre ou foi para o Japão também. Enfim, o resultado só veio para mim quando o menino tinha 1 ano e 10 meses. Era muito neurônio já perdido. Quando eu entendi aquilo, eu falei: doutor, mas então o que está matando o neurônio dele é proteína? Tudo que tem proteína matou o neurônio dele? Eles falavam. Aí eles me encaminharam para a doutora Eugênia Valadares, doutor Rodrigo Arantes, que são do Hospital das Clínicas, que cuidam disso, de paciente com doença rara, genética, né? Fui para lá e um dia eu estava com o doutor André Barbosa, Vinícius Barbosa, que é neuropediatra também muito bom de diagnósticos difíceis, de controle de convulsão. Eu falei: ô, doutor André, eu só não entendi exatamente, eu estava muito passada com essa história, ainda estava muito assim, aérea com tudo. Eu falei: eu não entendi exatamente, então, que hora esse menino começou a perder neurônio, porque dentro de mim ele já estava consumindo proteína. Ele falou: não, eu já te entregava, você já entregava para ele metabolizado. Eu falei: que hora esse menino começou a perder neurônio, doutor? Ele falou: no primeiro gole, no seu peito. Gente, eu assim, eu não sei não como é que eu fiquei de pé. Aliás, eu não fiquei, né? Porque eu escorreguei pela parede e ali eu fiquei no chão 4 minutos até meu mundo voltar e eu entender que a vida tinha que continuar. Mas dói demais para uma mãe, né? Saber que eu matei o neurônio do meu menino, mesmo sem culpa, fazendo o que eu mais podia fazer de maravilhoso pela saúde dele, que é amamentar, né? Dói demais, é ruim demais, é uma dor eterna, é uma culpa eterna, tudo isso. Eu sei que vocês estão pensando, você não tem culpa, você tem que se perdoar. Ok, mecanicamente, racionalmente, esse perdão já me concedi e eu vivo bem e feliz. Mas é uma dor, doutor, que eu não poderia ficar calada e permitir outras mães viverem. Por isso que depois que eu venci esse luto, que eu encarei essa realidade, que eu falei: eu dou conta da vida. Eu vou dar conta, essa casa precisa de mim, o meu menino está adolescendo, o mais velho, esse bebê para sempre vai depender de mim para botar um copo d'água na boca. Eu não posso sucumbir, eu vou ter que dar conta. Então, quando eu voltei para a vida, assim, eu voltei para a realidade, eu falei: e quantos Theos estão no ventre de uma Larissa uma hora dessa? Daqui a pouco essas mães vão para casa e vão começar a matar o neurônio dos filhos e eu vou ficar calada? Não. Não podia. Não tinha jeito, sabe? Era dor demais o que eu estava vivendo, mas também era urgência demais em mudar isso que estava acontecendo, que acontece até hoje no país. Era muito urgente. Meu Deus. E aí a partir dessa dor, né, de tudo que você estava vivendo, o impulso para começar a tentar modificar o que existe hoje no Brasil. Me fala um pouquinho esse contato seu com o Instituto Vidas Raras,
Em que momento que Então, isso se aí fez? eu comecei, aquelas madrugadas, doutor Emerson, que eu ficava na janela querendo uma resposta e um diagnóstico, eu troquei por uma outra sensação. Eu continuei nas madrugadas na janela, porque ninguém dorme com uma bomba dessa na vida não, né, gente? A gente demora a voltar a dormir. Então, quando a casa dormia, eu não chorava mais na janela. Eu agradecia, porque eu tinha um diagnóstico, esse diagnóstico, por mais terrível que fosse, era um alívio, era o encontro do filho que estava desaparecido, tá? Agora eu sabia lidar com aquele menino. Eu não podia dar proteína livremente. Eu comecei a pesar cada grão de arroz, cada grão de feijão, cada colherinha de pirê de batata. Ele tem uma cota de proteína por dia. Até aquela quantidade de proteína, não perde neurônio. Então eu virei a louca da balança, treinei a Isa, minha ajudante, o pai aprendeu a fazer tudo, até o João sabia fazer, a Mariana, irmã. E aí a gente foi uma família que preocupava com a alimentação completamente para evitar mais perda de neurônio. Tá, a gente transformou a rotina e vamos embora com mais físio, terapia, tudo. Tem um pouco de neurônio vivo nesse lugarzinho aqui atrás que chama putamen, que é o lugar onde perde neurônio com essa doença. Às vezes tem um pouquinho, vamos preservar o que tem para socorrer e dar uma melhora de qualidade de vida para ele. Então eu me organizei assim na rotina de dia, mas quando a casa dormia, aí eu ia para a janela e para o computador e pensava, não é possível um teste do pezinho, mas michuruca desse? Carroça? Que deixa o menino em cadeira de rodas, que deixa o menino cego? Quando eu fui entendendo, eu comecei a pesquisar, e eu fui vendo tanto de comunidade de menino que é vítima do teste do pezinho do SUS, quantas mães, tem grupo em Facebook, grupo em Instagram, grupo disso, grupo daquilo. Eu falei, não é possível, gente, esse povo, vamos colocar a boca no trombone e mudar isso. Daí, nessas pesquisas, eu achei o Instituto Vidas Raras. Mandei uma mensagem para eles, gente, eu vi que vocês têm uma petição pública para mudar o teste do pezinho. Elas é que criaram essa petição pública, pezinhonofuturo.com.br. Quem não votou para votar, viu, gente? Nós temos 163 pessoas. Vota pezinhonofuturo.com.br. Por quê? Ali é uma petição pública que tenta 1 milhão de assinaturas. Com 1 milhão de assinaturas, se der errado pelo caminho da lei, a gente consegue mudar o teste do pezinho do SUS por iniciativa popular. Eu vi que elas tinham essa petição pública, tinha um pouquinho de assinatura, mas já era um volume, já era um barulho que elas faziam. Falei, eu posso me juntar a vocês? Eu posso fazer parte desse movimento como voluntária? O que eu posso fazer? Eu sou repórter, eu vou contar essa história na televisão, eu ligo para os amigos jornalistas, vou pedindo matéria, eu acho que eu vou passar de hospital em hospital, vou ligar para a Sociedade Brasileira de Pediatria e pedir para fazer uma campanha junto aos pediatras para eles alertarem os pediatras para falar mais do teste do pezinho. Fui dando ideias e elas, já fizemos isso, então faz isso em Minas, essa é boa, vamos juntas nessa. Toda grávida famosa, eu virei a louca das grávidas famosas, a caçadora de atrizes, modelos e blogueiras grávidas. Todas eu dava um jeito de achar telefone e ligava e pedia apoio para a campanha. Muitas foram super legais, o Instituto Vidas Raras também conseguiram muitos contatos de lá. Então nós nos unimos para ir tentando essas assinaturas e fazer esse barulho. Consegui colocar uma série no MGTV, outra série no Jornal Hoje, fui a Fátima, todos os jornalistas de Belo Horizonte que eu ligava e pedia, a Globo às vezes não me deixava ir no programa, mas do jeito que eu mandava o textinho, então entrevista esse médico, atendia. E olha, na Itatiaia, Eduardo Costa, do Tempo, Estado de Minas, na Folha, no Estadão, na Record, todo mundo, onde eu pedi, me ajuda a contar essa história do Theo. Eu tenho outros personagens que são tão vítimas quanto. Vamos tentar mudar esse teste do pezinho comigo. Todo mundo me estendeu a mão. Eu realmente... Foi uma das coisas boas que o Theo me trouxe. Eu vi quanto eu sou fortalecida com uma aldeia, sabe? De gente de mãos estendidas. Eu não encontrei nenhuma dificuldade, nenhum pedido de socorro foi negado. E assim a gente foi caminhando com as assinaturas. No dia que eu fiz o TEDx da PUC Minas, que chama Eu Matei os Neurônios do Meu Filho, que é essa palestra que você citou, aí fez um pouco mais de movimento o negócio. Porque teve 1 milhão de visualizações em 5 dias. No fim de semana, a Angélica viu e postou. Teve mais estrelas, gente famosa. Juliana Silveira, atriz, a Fátima. Muita gente foi postando. Fora as jornalistas de Belo Horizonte, todas, né, as minhas amigas queridas. Mas eu digo assim, esse pessoal que faz mais volume, todas essas pessoas foram postando. O Cid Moreira, quem viu foi postando e pedindo assinatura. Então foi fazendo mais barulho, foi fazendo mais movimento. E aí
Logo depois a Fátima me chamou, eu fui ao programa dela. Então as coisas foram caminhando a partir de muito suor, muito pedido de pauta e de coragem para contar a história do Theo também, porque tem mãe que prefere não expor, né? Eu pensei nisso algumas vezes. Será que o Theo, se pudesse escolher, escolheria isso? Virar o Theo da rede social, o Theo dos programas de televisão? Eu não sei, doutor Emerson, mas meu coração de mãe sempre me autorizou a fazer isso, mesmo ele não tendo a capacidade de escolha, porque eu entendi que ele é um instrumento. Esse menino não deve ter vindo assim em vão, sabe? Isso não deve ter acontecido comigo à toa. Eu acho que se Deus existe, hoje eu já creio de novo nele, eu já fiz as pazes, ele esperava essa mudança vindo de mim de alguma forma, em parceria aí com o Instituto Vidas Raras e com todo mundo que me estendeu a mão. Então, se eu não contasse, se eu não mostrasse esse meu menino tão risonho, alegre e feliz, como eu poderia promover essa mudança? Quantos Theos a gente ia salvar se eu contasse a história? Então, eu sempre falei com ele antes, filho, o moço vai filmar a gente hoje para a gente aparecer na televisão. Você topa com a mamãe? A gente vai ficar bacana da televisão e a gente vai ajudar um tanto de menininho. Ele sempre ri, balanga a cabeça que sim, tudo que os caras, os fotógrafos, os cinegrafistas pedem, ele prontamente vai fazendo, até beijo manda. Ô, Thelzinho, você consegue pôr a mão no queixo? Aí ele vem devagarinho, com descontrole do corpo dele, daqui a pouco ele bota e faz, faz pose. Então é demais, gente. Ele tem uma boa vontade de participar e eu acho que ele também é feliz com tudo isso. E aí a gente foi fazendo esse barulho, quando, logo depois do TEDx, veio o convite do Globoplay para a gente fazer esse filme, esse documentário, Uma Gota de Esperança. Os nossos diretores lá em São Paulo viram o TEDx, acompanharam a história, a gente já tinha feito algumas matérias na Globo, eles falaram, vamos trazer essa história mais ainda para a Globo? Vamos colocar essa história, essa história de luta por uma mudança a partir de um luto, né? Essa força de mudança de uma mãe com um filho, essa necessidade de alertar sobre essa questão do teste do pezinho. Vamos trazer essa história pra gente. Eu falei, que convite é esse dos sonhos, né? E aí a gente fez esse documentário que está lá no Globoplay, Uma Gota de Esperança. A gente morre de orgulho, porque a gente fez ele todo por Minas Gerais. Fui eu com os meus colegas aqui, jornalistas de BH mesmo, da Globo de BH, a gente foi tirado da redação do Dia a Dia, da Escala, ganhamos uma redação assim no segundo andar da TV, uma sala chique, ilha de edição, e manda brasa, vamos fazer, nós mesmos vamos contar, a gente não vai fazer, né, nada muito assim, elaborado, né, com cara muito de cinema, não, vamos contar a história, jornalisticamente falando, né? Só que aí, nesse momento, eu não fui a repórter. Quer dizer, eu fui um pouco, né? Porque eu fui entrevistando outras mães. Mas eu fui também a entrevistada, né? Que eu sentei lá e contei a história toda. Eu acho que ficou uma história contada de uma maneira justa, né? Deu o alerta, emocionou e sacudiu. Mostrou que precisa mudar esse teste do pezinho, que do jeito que tá, não tem jeito de ficar. Certamente. Olha, gente, e uma dica, né? Quem passar por aqui tem que assistir o documentário completo no Globoplay. Tá lindo, emocionante, né? Ainda mais sabendo agora que tem todas as raízes, tudo construído em Minas, né? Tudo feito por mãos mineiras. Foi tudo né? aqui. Acho que... Foi aqui. E saiba, Larissa, que o Theo certamente vai se orgulhar muito de tudo isso, tá? Você se fez essa pergunta, eu tenho certeza que ele vai ter muito orgulho de tudo isso, de toda essa transformação que a vida dele trouxe para a vida de muitas outras crianças, né? E fala um pouco, então, em que momento nós chegamos agora, me fala aí o que já avançou em relação a isso, porque dá um avanço, sinaliza, mas até realmente efetivar e as coisas começarem a ser... estar disponível, né? Demora, né? Fala um pouquinho aí. Onde estamos? Então é assim, ó, as mães grávidas, futuras grávidas. É assim, gente. Agora, o projeto de lei que, enfim, um deputado apresentou e passou com unanimidade na Câmara, unanimidade no Senado, ninguém votou contra, foi lindo, emocionante. Quando chegou agora no governo federal, a mulher do presidente, Michele, fez muita força para ser sancionado, porque ela é ligada às causas, né, de pessoas com deficiência, então acho que ela se sensibilizou muito com a história do Theo, e ela fez muita força. O pessoal do Instituto Vidas Raras teve contato com eles ao tempo todo, e o grupo do Vidas Raras, essas mulheres fantásticas do Vidas Raras, elas me contaram que a Michele Bolsonaro
foi muito dedicada à aprovação do projeto de lei. Então, bem, o marido dela, o presidente, sancionou a lei. Só que depois que uma lei é sancionada, ela tem até um ano para ser regulamentada. Então, a gente no próximo ano não vai ter nenhuma mudança no teste do pezinho. É o tempo que ele tem para regulamentar. Nesse tempo, por que precisa? O SUS tem que se ajeitar. Não vai aparecer um tantão de TEL todo mês agora, todo ano com mais frequência, porque até hoje esses meninos ficam sem diagnóstico, vão para uma cadeira de rodas, ninguém sabe o porquê. Mas agora não, agora nós vamos descobrir no 5º dia, no 3º dia, no 6º dia, no teste do pezinho. E aí, na hora que descobrir, já tem que ter um quê? Um neuropediatra, um geneticista, uma nutricionista prontinhos para acolher essa família e ensinar a tratar para não dar sequela. Porque quando começa a tratar, gente, nos primeiros dias de vida, a chance de não ter sequela é maior de 80%. É sensacional. Então tem que pegar o menino com resultado e já colocar num núcleo especializado para cuidar dessa família, desse bebê. Então, o Ministério da Saúde precisa de um tempo para se organizar. Vai ter que treinar a gente, contratar, trocar algumas máquinas de teste do pezinho, que algumas são defasadas, só rastreiam poucas doenças, agora vai rastrear mais de 53 doenças. Então é um ano para regulamentar. Depois que regulamentar a lei, não é que já vai passar de 6 para 53 doenças rastreadas, não. No primeiro ano, eles vão colocar um bloco de doenças. Depois, no segundo ano, mais um grupo de doenças. E assim vai devagarinho ao longo de 4 anos. Então, 1 ano para regulamentar e 4 para incorporar todas as doenças, daqui 5 anos é que a gente vai ter um teste do pezinho rastreando 53 doenças. Eu sei que demora, sim, mas perto do caos que foi até hoje, isso aí é a dádiva. Então a gente tem que agradecer e agora ficar vigilante para ver se vai regulamentar mesmo, se vai botar em prática direitinho em todas as cidades do país. É um trabalhão, é um país grande, né? Então a gente tem que ficar vigilante agora nos próximos 5 anos, agora 2021 e depois os próximos 4, para ver se vai ser feito tudo de acordo com o que foi sancionado. Então, não acabou a luta. A gente só tem um bom sinal de que vai caminhar. Assim, eu acho que o pior, o mais árduo, já passou. Talvez, assim, 50% ou 60% da dificuldade já foi, nós vencemos. Mas daqui para frente também tem um caminho mais difícil. Então, a orientação para quem está grávida ou vai ficar grávida nos próximos 5 anos, se organize financeiramente para poder pagar pelo teste do pezinho na rede particular. Vai custar de 500, 400 até 1.000, 1.200 reais, dependendo do pacote que a mãe escolher para rastrear a doença. Muita mãe, doutor Emerson, chega na beira do balcão, nos lugares que oferece o teste do pezinho ampliado, estendido em Belo Horizonte, e fala assim comigo: tô aqui, não sei qual que eu compro, a balconista não sabe me explicar. Os laboratórios precisam treinar melhor essa equipe para orientar. Caso a mãe já não venha com o papel escrito do pediatra, chega lá, como é que a mãe vai escolher? Entre o pacote A, B, C, D ou E? Ô, gente, é difícil. Então tem que ter uma equipe nesses laboratórios para ensinar, para explicar. Olha, essas aqui são as menos infrequentes, assim. Ó, essas aqui têm mais chance de tratamento. Então, assim, para a pessoa ter um embasamento. Aí eu fiz uma colinha para as mães. Quem chegar na beira de um balcão e não souber qual pacote comprar, pede um teste do pezinho que rastreie de 30 a 40, 45 doenças. Esse é um bom teste do pezinho. Tem uns que rastreiam 100, 150. Ok, se tiver grana, maravilhoso, faz. Mas se você tiver assim com o dinheiro meio contado e não puder investir tanto, qual é um teste do pezinho que vai dar boa chance de salvar meu filho? Um teste do pezinho que rastreia entre 30 e 40 doenças, 30 a 40 doenças, 45, é um bom teste do pezinho. Nos laboratórios tem. Tem laboratório que vai chamar de estendido, ampliado, super plus, plus, master. Cada um tem um nome, não importa. O que importa é rastrear pelo menos 30 doenças. Isso é que é o importante. E outra coisa importante que você falou no início, né, Larissa? Que as pessoas que não têm condições de fazer um teste ampliado, né, que tudo que nós estamos falando aqui não desestimula a realização do exame no serviço público, né? Assim, se é o que temos, né? Se é o que tem, se é o que é possível, não deixe de fazer, porque tu acha, exatamente. É muito pouco, é só 6 doenças. Não, mas já são 6. Não, tem que fazer. E essas 6 são as mais frequentes. Exato. Mais frequentes. Exatamente por isso que o Ministério da Saúde até hoje só rastreou as 6, alegando isso. As mais frequentes são essas.
Tá, as outras são menos frequentes, mas elas acontecem. Aconteceu aqui em casa, pode acontecer na casa de qualquer um. E na hora que você pega o pool de doenças, é isso que eu te contei. Não é tão raro assim. Um bebê em 2.500. Então, não é tão difícil assim de acontecer. Não tem grana? Faz o do SUS. Segunda opção, vai no plano de saúde. O do plano de saúde, às vezes, cobre 12, 11. Se a médica escrever pedindo para o plano de saúde um melhor, muita gente já me contou que conseguiu. Então, tem jeito de pelejar. Eu acho que você não pode deixar para fazer com o bebê no braço, naquele terceiro, quinto dia que você está cheia de dificuldade, de dor, de ponto, de leite vazando, que aí é danado mesmo. A gente já está com tudo à flor da pele, ainda vai ficar resolvendo um trem difícil desse. Organiza antes, entenda antes o teste do pezinho, já paga, ou já parcela, ou já pede para a pediatra colocar no papel lá do plano de saúde. Isso, para ficar com tudo mais fácil para o dia de fazer, né, doutor? Queria falar um pouquinho sobre os desafios que você acompanha das mulheres em geral, a partir do momento que tem o diagnóstico, e todo o custo que isso traz para a vida das pessoas, né? A gente está falando aqui de você, uma jornalista e tal, né? Como você disse, todas as dificuldades, mas ainda numa condição que você consegue oferecer cuidados para o seu filho. Me fala um pouquinho sobre a alimentação, sobre as fórmulas especiais que existem, né? Você falou isso, é fórmula especial de uma lata de R$2.000, é isso? Eu imagino. Uma lata custa R$2.040 e só dura 15 dias. Neste momento, eu tenho 6 mães mandando mensagens constantemente no grupo que eu faço parte. Quem puder me doa, quem puder me ajuda com uma vaquinha. Mães que ficam desesperadas. Eu já fui essa mãe. Porque no começo, quando eu saí do Hospital das Clínicas com esse papel na mão, precisa. É essa fórmula que vai evitar a convulsão, que vai evitar mais perda de neurônio, que vai manter o corpinho equilibrado, então o menino não vai entrar em crise metabólica. Eu falei, nu. Então, onde que você tira isso, gente? Nem pessoa rica dá conta de um trem desse, não. R$5.000 por mês, né? Só a fórmula da criança. Então, eu fui para a Defensoria Pública, é um caminho ótimo para as mães que precisam de medicamentos de alto custo. Às vezes, advogado especializado em questões de família, ótimo. Mas a Defensoria Pública é um caminho também maravilhoso, eficiente do setor público e que funciona plenamente. A Defensoria Pública conseguiu para mim as fórmulas, mas demorou. Até chegar, eu contei, com a vaquinha do povo da TV Globo, as amigas começaram, uma passou com envelope em silêncio e todo mundo foi tacando lá a nota que tinha, né, do bolso. Foi fazendo aquela vaquinha. Dali eu saí com uma lata e meia na primeira noite. Daqui a pouco veio a família, abriu uma conta no nome do Theo, de poupança, a família foi ajudando. E um dia a TV Globo me viu naquele aperto, naquela ansiedade, me chamaram e falaram, vem cá, o que está acontecendo? E daí eu falei, eu tinha um chefe nessa época, nossa, nesse quesito, muito coração. E ele disse para mim, não passa aperto sozinha, nós estamos aqui. O RH de São Paulo me ligou, doutor Emerson, e me deu 11 latas. E nunca me cobrou. Nunca descontou no meu salário, não real. Quando chegaram as latas da Defensoria Pública, eu disse, gente, não precisa comprar mais. Ninguém precisa doar mais. Ok, agora a Defensoria Pública conseguiu na justiça que o poder público me dê. E aí, então, eu não precisei mais e quis pagar. A TV Globo falou, não. Então, eu tenho com frequência, eu sempre peço, eu faço às vezes palestras e invisto um pouco nisso, num estoque extra, que eu tenho medo de atrasar, eu tenho medo de trocar o governo e a gente ficar sem a lata. Então, eu tenho sempre um estoquezinho, às vezes uma sobrinha também eu estou sempre doando para as mães que precisam, porque é uma de mão dada com a outra. São gastos frequentes e eternos. Fisioterapia, terapia ocupacional, ecoterapia, musicalização. A professora, hoje, ele faz o EMEI, né, que é a crechinha da Prefeitura de Belo Horizonte, quando não está tendo pandemia, né, lógico. E ele tem uma tutora ao lado dele, por conta dele. Para quem tem filhos com deficiência, não tenham medo. A Prefeitura de Belo Horizonte, neste quesito, é maravilhoso. A escola pública da Prefeitura funciona de fato para crianças com deficiência. Ali tem, assim, integração, ali tem inclusão. Eu achei assim, um espaço muito bom, até aqui funcionou. E então são gastos para sempre, porque daqui a pouco a escola, se eu tiver que mandar alguém junto, tudo vai ficando muito caro, né, doutor? Eu preciso de uma cuidadora em casa o tempo inteiro me ajudando, porque de manhã eu estou na TV Globo, ele está na escolinha quando não é tempo de pandemia. Agora que tem pandemia, ele está em casa com uma ajudante.
À tarde eu chego e revezo com ela. Aí ele tem todas as terapias à tarde. Eu tenho papel pregado na porta da geladeira para eu não me perder de tanta coisa que é. E tem dia que você quer simplesmente o quê? Tomar um vinho e ficar em silêncio e voltar a ser mãe, voltar a ser Larissa, né? Sem ser mãe. Então você precisa de uma plantonista. Fim de semana, se você tiver um plantãozinho de alguém de 12 horas, também já dá um alívio. É preciso admitir, a gente precisa entender que a gente precisa de um respiro. Isso não quer dizer que você é menos mãe, uma mãe menos eficiente, não. É porque senão você vai se tornar uma mãe ruim. Você vai ficar cansada, você vai explodir, não vai amar como você deveria e cuidar como você poderia. Então, esses momentos dessas válvulas, tendo filho com deficiência ou não, porque eu tenho outro que não é, eu reconheço hoje que elas são dignas e elas são necessárias. Então, você precisa ter uma rede. Quem não consegue pagar uma ajudante, você precisa ter alguém na família que te estenda a mão, um amigo que... Vocês já pensaram em fazer isso? Liga para aquela mãe e fala, vai no cinema, deixa seu filho comigo por 4 horas. Ninguém vai morrer em 4 horas, vai lá. Eu vou ficar com ele para você. Olha que delícia de ouvir. Estende a mão para as mães de criança com deficiência. Eu falo isso tanto. A gente precisa ser mais aldeia dessas mães. Elas são mães cansadas. Doutor, de cada 10 maridos, 8,2 vão embora quando descobrem que o filho tem deficiência. Não é da minha cabeça, não. É IBGE. 8,2 vão embora. Não aconteceu aqui em casa por isso, não. Meu divórcio foi por outra coisa. Não parece que eu estou falando isso, incluindo meu ex-marido. Não tem nada a ver. Foi outra questão. Ele é ótimo pai para o meu filho. Mas eu digo assim, é muita solidão. É muita carga. Então, antes eu não notava essas mães de crianças com deficiência e nem pessoas com deficiência. Eu era cega de tudo para isso. Totalmente. Hoje eu enxergo como a gente atropela, às vezes, essas pessoas. Sabe a vaga de pessoas com deficiência? Elas não são para vocês. Como diz lá o patrão, uma especialista em capacitismo, que é a discriminação contra pessoas com deficiência, né? Ela fez um TEDx outro dia maravilhoso. Ela disse, essas vagas não são para vocês nem por 5 minutinhos. A pressa de vocês vai ter que dar jeito. Porque se tem uma vaga para pessoa com deficiência ali, significa ou na frente tem uma clínica de fisioterapia, ou de cá tem uma clínica de odontologia, ou uma escolinha. A vaga de pessoa com deficiência tem sentido. É para diminuir o vai e vem com a cadeira de rodas, com a muleta. A dificuldade de mobilidade é grande nas nossas calçadas. Então, essas vagas não são para vocês, entende? É preciso ter mais olhar para o universo das pessoas com deficiência. A gente vive uma solidão muito grande, um desleixo da sociedade muito grande com a gente. A gente precisa amadurecer isso, eu percebo. Perfeito. Mãe, que história, Larissa, meu Deus do céu, que história linda. Eu quero dizer para vocês que, doutor, e as coisas ajeitam no coração, na vida, no orçamento, no dia a dia. Ninguém precisa falar, coitada, como é que ela dá conta? Não tem Mulher Maravilha, não tem Mãe Maravilha, tem dia que eu choro, eu tomo remédio para não sofrer tanto. Eu tenho um psiquiatra maravilhoso que falou comigo assim, agora você vai tomar 150 miligramas de remedinho aí para você não chorar. Daqui a pouco nós vamos reduzindo, confia em mim. Agora você precisa, e o que tem? E eu precisava, meu olhar estava parado. Hoje eu já estou tomando só 37, tem dia que eu nem tomo. Então é isso, eu pedi socorro no momento. Não tem Mulher Maravilha, a gente não tem Supermãe, não tem nada dessas coisas. A gente ajeita e a gente descobre força quando esses desafios muito grandes vêm pra gente. Eu não sabia que eu era assim, não, uai. Você vai vivendo e você tem outra opção? Você vai encarar e vai viver. Todos nós damos conta. À medida que vai chegando o desafio, a gente vai dando conta. E obviamente, vencer esses desafios, tendo mais apoio, tendo mais rede de apoio, tendo mais apoio do próprio sistema de saúde, obviamente que transitar por todos esses desafios se torna um caminho menos árduo, né? Assim, eu acho que é um grande recado aqui também para todos nós, né? Para toda a sociedade. Você falou isso de forma muito linda, assim, esse olhar, né, de atenção e de cuidado, né? As mães de bebês com doenças raras. Eu acho que foi emocionante te ouvir. Eu queria falar com você, então, quando você me falou desses valores da lata, eu falei, gente, e aquelas pessoas que têm um diagnóstico e até conseguir realmente viabilizar isso com o governo e tal, provavelmente você deve ajudar pessoas, você deve acabar tendo pessoas recorrendo até você, né? Então eu entrei em contato... Muito! Isso, imagino.
eu entrei em contato com a equipe do Instituto essa semana e falei, vamos fazer uma campanha, né? Uma campanha. Então, até o final da semana, provavelmente no final dessa próxima semana, nós vamos divulgar aqui uma campanha chamada Doe a Fórmula da Vida, tá bom? Ah, que bonito, maravilhoso. Tem muita mãe que vai amar. Isso, então vamos recolher, vamos divulgar um Pix e aí as pessoas fazem doações da maneira que se sentir mais confortável, né? Toda a equipe do Instituto e todas as pessoas, a nossa audiência, as nossas gestantes, as nossas mães, todos os profissionais que passarem por aqui, todas as pessoas que se puderem ajudar, você recolha isso e ajude outras mães que possam estar passando. São muitas mães que precisam. E aí eu vou mandar para vocês as fotos das crianças que ganharem as latas, que vocês doarem. Vocês vão ver como vocês vão levar felicidade e esperança para essas mães, porque é desesperador. Até as primeiras latas chegarem, é muito desesperador. Olha que a gente tem a Defensoria Pública aqui do lado, né? No Barro Preto, funcionando num prédio maravilhoso, sofisticado. E quem está lá no norte de Minas, às vezes uma cidadezinha, uma comarca que não tem Defensoria Pública, é danado, gente. Demora a conseguir. Para comprar essa lata é uma logística que... Nossa, olha, doutor, eu falei uma coisa no filme, no documentário, que eu quero repetir aqui. O governo brasileiro deveria vir na porta da gente, nós que temos filhos vítimas do teste do pezinho, com o tratamento na mão e um pedido de perdão. Porque quem colocou meu filho numa cadeira de rodas foi o teste do pezinho, o pobre teste do pezinho do SUS. Seu Sistema Único de Saúde precário brasileiro. Eles deviam vir na nossa porta com pedido de perdão, a fórmula na mão e terapias pagas, tudo custeado. Não, a gente ainda tem que ir para a justiça, vencendo o luto, vencendo a solidão, vencendo tudo isso que eu contei aqui para vocês. A gente ainda tem que dar conta da questão jurídica, de processo, para ir lá e falar, oi, vocês colocaram meu filho na cadeira de rodas, é possível então agora vocês me estenderem a mão? Doutor, tem jeito de fazer físio, fono, TO, ecoterapia, menos de um jeito mais possível. O SUS oferece. Eu faço no CREAB, que é da prefeitura, uma sessão de fono e uma de físio com ele. E pago outras 2 particular. Fui na justiça contra o plano de saúde e consegui que eles dessem para ele a ecoterapia. Existe a ecoterapia na cavalaria da PM em Belo Horizonte, cheio de cavalo, cheio de pista, mas não tem o fisioterapeuta em número suficiente. A espera é de 5 anos. Tem 1.200 meninos na fila. Então, algumas coisas funcionam, outras não. E quando não funciona, a gente tem que ficar pedindo ainda pelo amor de Deus. Entende? Então, é muito indignante e é muito desgastante. Por isso que uma ação como essa que você está fazendo, vão doar lata para os meninos que têm problema da mesma doença do TEL, é maravilhoso, porque tem mãe uma hora dessa que está escolhendo entre comprar o feijão e comprar a lata do leite do menino. Entende? É muito doído. Eles botam os nossos filhos com deficiência, porque nossos meninos nasceram sem nenhuma sequela. O que matou o neurônio do nosso menino veio do nosso alimento, porque a gente não sabia, porque o teste do pezinho não alertou. E apesar disso tudo, a gente ainda tem que ficar brigando para conseguir tratamento. É muito desgastante e indignante, não é? Exato, muito, muito. Mas eu acho que toda a sua luta é muito linda, assim. Eu acho que você fez esse caminho, né, que eu disse ali no início, né, como eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso, né, de uma determinada dificuldade da vida, transformar isso em frutos para toda a sociedade. Eu acho que esse seu caminho reflete muito isso, assim. Você está de parabéns. Eu acho que o Theo vai se orgulhar muito da história que vocês estão construindo juntos. E eu estou aqui para apoiar você sempre que você precisar. É um orgulho ter falado com você, ter tido essa honra de conversar com você e ouvir essa história, porque faz parte desse universo que nós cuidamos, né? O Instituto cuida desse momento tão incrível da vida das mulheres, da chegada de filhos, na quase grande maioria de bebês saudáveis, mas aqui também tem perdas de bebês. Aqui tem bebês que nascem com prematuridade, vão ter sequelas, ou que terão alguma doença rara, né? Então, aqui foi emocionante ouvir você e ter esse registro aqui guardado na nossa história, tá? Muito obrigado. Quando você abre um espaço para mim, para eu contar essa história toda, você está me dando um aval para que as mães, né, me escutem e acreditem no que eu estou explicando, a importância do teste do pezinho.
e esse convite para elas entrarem nessa luta comigo. Não acabou, gente, não resolveu. Um caminho é pezinhodofuturo.com.br, a nossa petição pública, e o outro caminho é olho no governo federal junto comigo. Se não regulamentar e não botar em prática, a gente vai ter que recomeçar a luta. E aí a gente precisa de força, porque quanto mais gente fazendo barulho, mais resultado a gente tem. Já tá de pijama! E o sorriso, que é a marca registrada dele, né, Larissa? Pijama lindo, né? O sorriso é a marca registrada lá. Tá falando que é beleza do seu sorriso e dos seus cachinhos de anjo. Mais linda. Tchau, pessoal!